Amigos, e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa é estarmos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. 19 horas no Brasil, é a hora do programa Estação da Luz, dentro da Web Rádio Estação da Luz, que tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão e, lógico, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E por uma alegria maravilhosa que nós vamos ter nessa noite, nós estamos fazendo uma ponte, como diz nosso irmão Décio Soares, construindo pontes para a eternidade, direto para o estado do Texas, mais precisamente para o Austin. E aí vamos falar com a nossa irmã Tânia, que já está aí na tela, minha italiana, meu carioca Daniel e o meu paulista André, que estão lá há quase 20 anos, trabalhando e desenvolvendo o movimento espírita. Primeiro de tudo, um beijo no coração de vocês e muito obrigado, não por estar fazendo o programa em si, mas por estarem aí divulgando o espiritismo. Isso para a gente é motivo de nos levar às emoções fraternais verdadeiramente. Como nós somos cavalheiros, só podemos dar o primeiro boa noite para as damas, e a gente vai pedir à minha amiga Tânia que adentre aqui. Boa noite, minha amiga, muito obrigado. E deixa eu lhe falar, a coisa que eu mais gosto é esse negócio que está aí atrás de você, lindo e divino, a sua plantazinha aí, linda, né? Com esse toque de vermelho e verde. Parabéns. Boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui. Obrigada, Tavares, por convidar a gente aqui de Austin, né, no Texas. E o pessoal vai achar até engraçado você falar nessa italiana com esse sobrenome Schwartz, né? Vai ser a italiana de descendência, sem dúvida, né? Mas muito obrigada e a gente está aqui mais uma vez curtindo o programa de vocês, mas mais do que nunca falando sobre espiritismo e essa doutrina que traz tanta alegria aqui para a gente e tanto consolo e esperança. Maravilha. Então, agora vamos falar com o nosso irmão Daniel, carioca, né? Como é que vai você, meu amigo? Tudo bem? Que prazer tê-lo aqui na nossa rádio, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Realmente é um prazer grande para a gente estar aqui hoje e discutir um assunto que é tão importante, que está tão em voga no momento em que a gente está vivendo essa pandemia, as famílias cada vez mais unidas, vivendo conjuntamente. Então, espero que a gente tenha um bate-papo aqui legal e consiga transmitir algumas ideias e alguns ensinamentos que sejam de bom uso para todos nós aqui nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Tavares. Maravilha, meu amigo. E agora vamos direto aqui para o nosso irmão André. Mas no dia que você quiser decidir alguma coisa, pode ser locutor, que essa voz, meu amigo, é de locutor, né? No mínimo da CNN, né? E aí, meu amigo André, como é que vai essa força? Como é que vai esse paulista? Tudo bom? Aqui tá tudo ótimo, Tavares. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar com vocês aqui, poder falar sobre o espiritismo, poder estar com meus amigos e colegas, Tânia e Daniel. A gente é amigo fora do Centro Espírita, a gente só somos espíritas também, né? E é muito legal que a gente pode conversar sobre isso contigo e com todos que estão assistindo e ouvindo a gente na rádio. Então, muito obrigado por esse convite, diretamente aqui da capital do Texas. Hoje deu uma esfriadinha, até semana passada era 40 graus todos os dias. Vamos aproveitar aqui e conversar um pouquinho. Isso me lembra muito onde eu estou, amigo, Nordeste, sabe? Isso pra gente é frio, homem. Mas quando eu for ao Austin, eu vou dar uma surra em você com um jogo de botão aí atrás. Parece que você gosta, né? Tá Tem um campo aí de futebol. Algumas coisas a gente trouxe para cá, sim, né? Lógico, amigo. Tem que levar o Brasil dentro da gente, né? Pra gente for. Muito bem. Mas nós somos uma rádio espírita e um programa espírita, e lógico que a gente tem que pedir autorização, e a autorização aqui no planeta é a prece, é a oração, né? Então, André, você poderia fazer a prece, por gentileza? E aí fica para o Daniel e a Tânia
a leitura justamente do ponto que a gente vai comentar para, desculpa antes da prece, que eu tenho que dizer, né, que o André, a Tânia e o Renato são de Austin, e eles vão falar hoje um tema muito bonito, a família como instrumento de redenção espiritual. Então, eles fazem parte, há 17 anos ou 13 anos? Só que agora... 13 anos, 13 anos. 13 anos, né, do grupo espírita, né, lá de Austin, que deixa eu ver aqui, que é o Kardec Spirit Group of Austin. Menino, eu estou falando inglês, não sabia. Que coisa linda, eu estou começando a falar inglês. Mas, meu amigo André, vamos lá, por favor, traga aí a sua verbe e a sua oração, fazendo com que a gente possa adentrar, de fato, de direito, no nosso tema da noite de hoje. Com prazer. Muito obrigado. Então, agora, em preparação para esse trabalho que nós vamos fazer nessa noite, vamos juntos fechar os olhos, vamos conectar conosco lá dentro agora, e vamos nos ligando com esses mentores espirituais, os nossos amigos, que nos acompanham durante toda essa encarnação, desde já pedindo para que eles possam nos ajudar, nos inspirar, durante esse trabalho que nós vamos fazer hoje, que vamos falar em nome do Espiritismo, que nossos mentores nos ajudem a escolher as palavras e a escolher as colocações corretas, para que possamos assim tocar os corações daqueles que hoje buscam o consolo e o conhecimento através da doutrina dos Espíritos. Abraçado que estamos aos nossos mentores, nós vamos elevando o nosso pensamento a todos aqueles espíritos que trabalham para o bem, que nos protegem, que nos guiam, e nos dão a oportunidade de estarmos hoje aqui, através da tecnologia, conectando tantas partes do mundo. Nós sabemos que, enquanto encarnados, nós temos nossas limitações físicas. Porém, com o progresso, nós estamos cada vez mais aprendendo a aproveitar e resolver os problemas que essas limitações nos traz. E temos hoje a chance de estarmos juntos aqui, conversando em diferentes partes do mundo, para tantas pessoas em tantos lugares. Então, agradecido que estamos, nós vamos elevando nosso pensamento aos mentores responsáveis pelo trabalho que está sendo feito hoje, pela linda web rádio, Estação da Luz, pedindo para que nos proteja e nos ajudem para o sucesso do trabalho. E com o coração cheio de luz, nós levamos nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos a chance dessa encarnação e a chance de trabalhar em seu nome através do Espiritismo. E assim sendo, Mestre, nos leve ao Pai, a quem pedimos agora autorização para iniciar esse trabalho dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Adorei quando você falou em nome do Espiritismo e ver as palavras, né, que a gente tem que colocar. É muito importante isso, o zelo das palavras, né? Muito bem. André, você poderia fazer a leitura do ponto que ficou estabelecido para que a gente possa, como diz um amigo nosso aqui no Brasil, abrir o tapete vermelho para que a espiritualidade possa nos ajudar sempre de forma fraternal, meu querido? É o Daniel, né, que vai ler para a gente? Ah, o Daniel, desculpa. Deixa eu só ligar aqui o microfone. Pronto, tá ligado o microfone. Então, a gente escolheu o capítulo 156 do Fonte Viva, do Emmanuel, que o título se chama Parentes. Então vem a passagem. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam e alguns corações,
a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras do amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los, através de cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade, na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Belíssimo texto que você trouxe, porque aí tem a chancela do seu Emanuel, né? Porque mais do que ninguém ele soube agora valorizar aquilo que ele, quando o Públio não tinha, que era a família, né? Olha os laços aí, perfeito, muito bem escolhido, fiquei emocionado. Tânia, você teria como nos aclarentar mais alguma coisa dessa mensagem que já é tão clara? Bote sol de meio-dia nessa luz que o nosso querido Daniel leu para a gente, querida. Sem dúvida, né? Vamos lá. Nós vamos começar, assim, a refletir juntos, né, sobre a mensagem e sobre o tema, que é a família como instrumento de redenção espiritual. E para isso a gente pensou, vamos começar falando sobre redenção espiritual, né? O ato da gente se redimir espiritualmente, no sentido de crescer, de evoluir, dentro das oportunidades da reencarnação. Então, aí nós vamos vendo já nesse texto, ele fala, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, já trazendo para nós essa ideia de que essa possibilidade de aprendizado, apesar de uma nova experiência dentro da família, né, nesse início, nós, na verdade, trazemos a nossa bagagem espiritual do passado, não é? Então, não podemos deixar de lembrar disso, nos ver como espíritos imortais, quando pensamos na família, que também nos ajuda e facilita para a gente poder entender certas circunstâncias na vida em família. Então, apesar, né, da gente estar começando, existe esse passado. E quando nós falamos em redenção, nós estamos pensando nesse nosso autoconhecimento, como que nós, dentro das leis de Deus e naquilo que nós desejamos alcançar, precisamos nos conhecer e trabalhar, né, dentro de nós, mas também estabelecendo tudo isso em relação ao próximo, né, as relações com os outros. E a família é o primeiro núcleo para o exercício do amor através dessas relações. Então, veja que na mensagem Emmanuel nos fala, os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Então, se nós aproveitarmos, é essa mola propulsora para a nossa evolução espiritual, certo? Então, existe a necessidade, sim, da vida em família, né? Na família que nós aprendemos a ser solidários, aprendemos a compartilhar, né? Ser menos egoístas, menos orgulhosos, ou pelo menos nós
precisaríamos estar aprendendo, né? As diferenças de cada um, né? Nós tiramos as máscaras, é na família que nós realmente nos colocamos quem somos e, de preferência, trabalhamos para melhorar sempre. Por isso as dificuldades, por isso os desafios, mas também o apoio, né? Que dentro da família é o nosso porto seguro, não é? Então, nós vimos também no texto ele dizer: a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores, por vezes é um espinheiro de preocupações e angústias, reclamando-nos sacrifício. Quem não gostaria de ter aquela família de comercial de margarina, né, na televisão? Tudo bem. Principalmente de manhãzinha cedo, né? Já viu que é todo comercial de manhãzinha cedo. A gente não sabe o restante. Então, tudo parece muito, né? Tudo certinho, mas não é bem assim, né? Nós temos aqueles dias, mas também temos outros dias que não são tão coloridos, né? Tão bonitos. Mas, assim, dando ainda uma pensada, você está vendo que eu estou pincelando vários pontos para a gente depois revoltando e trazendo algo um pouquinho mais em cada ponto desse que a gente está dizendo, né? Não existe casualidade, né? Nós estamos na família que precisamos estar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que escolhemos, não é? Não existe casualidade, como diz também o texto. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Então, aí nós estamos falando da família espiritual, os laços espirituais, que não são necessariamente os consanguíneos. Né? Os consanguíneos, eles fazem parte na vida em família, mas nem sempre as pessoas que são mais afim conosco, aqueles que nós trazemos de outras vidas, vão ter as mesmas condições, a mesma compreensão que nós, e, portanto, aí também complica, às vezes, as relações. Mas também existem aqueles que sim, que vêm nos dar maior apoio, que temos mais possibilidades de convivência, aprendendo assim um com o outro, nas duas situações, tanto aqueles mais difíceis, como aqueles que nos dão mais apoio, não é? E só assim, para concluir, né, esse nosso início de reflexão, lembrando que nós, espíritas, temos como tarefa ainda mais de vigilância no lar, porque como dissemos, né, onde nós vamos estar trabalhando os fundamentos, aprendendo para levar para a sociedade, para levar para o centro, para levar para aqueles que nos procuram. Então, eles falam também aqui, Emmanuel nos fala, temos companheiros de voz adocicada e edificante da propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Então, fica aí a reflexão. Como é que nós estamos nos portando na nossa família? Como que nós estamos aproveitando essa oportunidade? E aí, o nosso ponto inicial para começarmos a falar sobre essa redenção espiritual e a família, que é para nós um grande instrumento mesmo, né? Se não o principal, muito importante. Muito bem. Enquanto você falava, possivelmente uma amiga de vocês, a Rose, ela colocou algo muito interessante, que aí eu gostaria que o André ou o Daniel trabalhasse isso. Ela diz o seguinte: pelo véu do esquecimento, temos condições de resgatar e expiar faltas em nosso meio familiar, graças à bondade divina. Meu amigo Daniel, é isso mesmo, amigo. Graças a Deus nós temos o tal do, como diz um amigo meu, Zé do esquecimento, para que a gente possa agora começar a amar sem lembrar e amar para sempre.
Não, sem dúvida, Tavares. Eu acho que isso é uma das grandes bênçãos, né, que a gente recebe, que às vezes a gente não consegue entender ou reconhecer bem a importância desse esquecimento para que a gente possa realmente superar as nossas próprias mazelas, né? As causas passadas de angústias, de brigas e de distanciamento entre as pessoas e de sentimentos negativos. Isso fica muito difícil a gente superar, né? Se a gente até pensar no dia a dia de situações em que passamos, você tentar realmente a crescer e ser aquela pessoa maior é muito mais fácil falando do que necessariamente agindo dessa forma. Então, sem dúvida, isso é uma grande dádiva que recebemos de poder esquecer e com isso ter, de certa forma, um começo novo, né? Com, como a gente chama, que fala aqui em inglês, um blank canvas, um quadro em branco para que a gente possa começar a pintar de novo. E isso gera, ainda mais pelos laços da família, a oportunidade de virmos associados consanguinamente, com relações, né, pré-estabelecidas de pai, irmão, irmãos, que vão fazer com que sentimentos que no passado seriam praticamente impossíveis possam, aos poucos, aflorar e, com isso, minimizar as nossas diferenças, né? Então, sem sombra de dúvida, o esquecimento é absolutamente fundamental. Mas, embora a gente venha com esse esquecimento, no fundo, tem muitas coisas que a gente ainda guarda, a nossa bagagem não é deixada para trás, né? A gente pode não lembrar no consciente, mas dentro de nós a gente tem várias memórias, e isso é o que cria as dificuldades dos relacionamentos dentro da família. É aquela inconsciência das diferenças, das divergências que a gente traz e que a gente tem que trabalhar. Então, quer dizer, por isso que os relacionamentos afetivos criados pelos laços familiares esperam que eles ajudem a gente no momento que, se você sente aquele sentimento negativo de alguma forma, que você possa pensar, que você possa refletir e, né, espera-se que a gente consiga superar, né, ser forte o suficiente para resistir às tendências que nós todos trazemos, né? Ninguém aqui é perfeito, se fôssemos, não estaríamos aqui. Então, realmente essa é uma oportunidade maravilhosa e mais uma vez, todos estamos em família, todos vivemos e sabemos como essas coisas do dia a dia são difíceis de serem dadas, né? Então, mas é isso aí, não tem muito o que fazer, tem que botar a cabeça para baixo e seguir no trabalho, né? O André, o conhecimento espírita, você que já labuta há muito tempo no movimento espírita, facilita essa compreensão do tema que vocês trouxeram, a família como fonte, como base da redenção espiritual, o conhecimento que a doutrina traz, ele facilita essas possibilidades dentro do meio familiar, meu querido? O Espiritismo traz toda a informação, traz toda a base que a gente precisa para entender o que está acontecendo. Então, nós, como espíritas, temos a responsabilidade, porque nós temos essa informação dada para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14 é basicamente inteiro dedicado à família. O nome do capítulo é o mandamento de honrar pai e mãe, do Decálogo, né? E conforme vai desenvolvendo o texto, no final, onde nós temos as instruções dos espíritos, quem traz a instrução dos espíritos é ninguém nada menos que Santo Agostinho sobre esse tema. E o Santo Agostinho chama a atenção dos espíritas sobre esse tema. Ele fala: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. E desenvolve mais o tema, para lembrar que quando a gente produz um corpo novo, que vai permitir que no espírito, nele, reencarne, a gente tem que entender os nossos deveres e das nossas obrigações. O fato de ser espírita não vai fazer com que a prova seja mais fácil, mas vai fazer com que a prova tenha mais sentido. Então, a gente ter um parente difícil na família,
os pais que têm um filho que traz problemas, filhos que tenham pais que tragam problemas, isso vai ser sofrimento. E a gente entende no Espiritismo que o sofrimento são degraus no nosso grau de evolução. E que quanto maior o sofrimento, de acordo com o que Santo Agostinho faz para a gente, mais perto a gente está do fim dele. Porque se a gente superar essa prova que foi colocada, a gente vai ter vencido. A gente não vai precisar mais dessa prova. Então, o conhecimento espírita lembra a gente, traz a gente de volta a lembrança de quando nós temos na nossa família algo muito bom, ou quando nós temos algo muito difícil, algum parente difícil, alguém na nossa família, tem uma razão muito importante para essa. A gente não pode pensar e se lamentar por que esse parente está com a gente. Pelo contrário, a gente tem que entender que isso faz parte do nosso trabalho. E quando nós mesmos somos o parente difícil, né? Não é o fato de a gente ser espírita que a gente é sempre fácil, né? Nós também temos que entender o nosso papel no meio daquela família, o porquê isso. Por que está fazendo assim? Pessoas diferentes na mesma casa, vamos lembrar, a carne só faz a carne, né? Então, quando uma pessoa nova vem ao mundo e reencarna, os pais só prepararam a carne. O espírito já existia antes. Não necessariamente esse espírito que vem é um espírito sempre simpático àquela família, que pode vir por alguma prova, pode trazer alguma chance de crescimento e de redenção, né? Graças a Deus, como o Daniel comentou agora, a gente tem esse véu do esquecimento, senão essa prova ia ser muito mais difícil, mas assim nós temos a oportunidade de juntos, sendo espírita, entender o porquê que aquela prova foi colocada no nosso caminho. Lembrando que até para Jesus, a família dele não era fácil. No Evangelho de João, se a gente olha o capítulo 7, item 5, ele fala que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Exatamente, né? Ou compreendiam, e falavam para ele, sai daqui, vai para outro lugar, né? Então, se até ele teve dificuldades com a própria família, né? Nós não vamos ficar muito diferente disso. E o conhecimento espírita nos permite saber o porquê que isso acontece, as coisas fazem sentido, e com isso a prova fica muito mais... o objetivo lá na frente fica muito mais atingível. A gente sabe o porquê que a gente está fazendo as coisas. Muito bem. Eu falei aqui pelo chat privativo que nós já tínhamos perguntas aqui pelo WhatsApp, mas a Rose é uma danada, e só pode ter umas parentes assim, sabe, texanas agora, porque, olha, ela colocou, e eu queria aí passar para você, Tânia, porque ela fez essa primeira resgatar por causa do esquecimento, mas ela colocou algo aqui que eu reputo muito importante. Olha só, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você poderia trabalhar isso para a gente, minha amiga Tânia? Claro, vamos lá, né? Eu vou te contar, prima espírita é complicado. Minha prima querida, de Poços de Caldas, olha lá. Sem dúvida, né? A gente, quando a dor, né, que nos vem como quase que uma professora, né, para nós, nos apontando o caminho para que a gente aprenda, resgate algo que foi como consequência da nossa própria invigilância, né, dos nossos erros passados ou atuais mesmo, né? Então, a consequência pode ser a dor, mas é como nós lidamos com ela, de que ela deve estar trazendo aí para nós, né? Como que nós sabemos aproveitar a oportunidade para fazer com que seja essa mola propulsora. Então, quando eu tenho uma dificuldade, e aí nós falamos dentro da família, ou mesmo que seja numa outra circunstância, nós temos a oportunidade de receber isso nas nossas vidas como uma oportunidade de aprendizado. Se aquilo me vem com uma dificuldade e uma vicissitude, né? Então ela chamou de dor, e eu simplesmente caio na lamentação, ou simplesmente
me vitimizando, me colocando como alguém que Deus esqueceu, ou isso não é para mim, ou não deveria ter, essa pessoa está na família errada, como disse o André, né? Por que tem isso na minha vida? Eu começo em vez de aproveitar, eu passo a mal sofrer, né? Como diz no Evangelho, até para sofrer a gente precisa saber, né? Aproveitar aquilo em prol do crescimento. Se eu simplesmente fizer com que a dor me desestabilize, me desequilibre, e aí, quando você fez a pergunta anterior, como é que o Espiritismo pode nos ajudar, é o tempo todo na compreensão de tudo isso, né? na compreensão da reencarnação, das consequências, da minha responsabilidade, mas também da minha oportunidade de encontrar essa felicidade através da minha reforma íntima, do meu crescimento, eu vou assim me reequilibrando e fazendo com que a dor se transforme em bênçãos e não em desespero e não em um sofrimento atroz que me deixe paralisada. Porque eu posso perceber que eu errei e entrar num processo de culpa tóxica, ficar paralisada e não sair ficar em parafuso, né, nós dizemos. Ao passo que, se eu percebo um erro ou algo que, como consequência, me vem essa dor, eu posso trabalhar nisso para que eu me arrependa, sim, do erro, mas que eu transforme, né? Que eu me redima, que eu resgate através de fazer o bem. Então, a perda de energia e de tempo em ficar no desespero é, sem dúvida, o que seria esse sofrimento atroz, pelo que eu acredito que ela tenha trazido para nós. Né? Espero ter respondido, minha prima querida. Muito bem, com certeza respondeu brilhantemente. Mas nós falamos aqui, nós temos já perguntas no ar, que eu botei, olha, o tema é tão bom, viu, André, o Daniel, que já, rapidamente, que eu falei que, olha, mais ou menos é só lá depois de... Mas aqui, quando deu 7h20, o pessoal já estava perguntando. E a gente vai trazer o primeiro, vamos por uma ordem, né? Júnior, é um cadeira cativa. Júnior de Nova Parnamirim, ele pergunta assim, a família ainda é a célula da sociedade na Terra e no céu? Vamos começar pelo nosso querido André, vamos ir ao Rio de Janeiro e vamos ir para a Itália, finalizando na Itália com Dona Tânia. Pronto. Descendente de português, já que a gente falou do italiano, né? Tenho... Vamos a Lisboa. Exatamente, eu tenho sangue lusitano. Né? Sim, então vamos lá. A comparação é se a família é a célula deixa eu botar de identidade. Peraí, deixa eu colocar aqui, por favor. A família ainda, quer dizer, ainda, ele está botando aí é a célula da sociedade na Terra e no céu, quer dizer, no encarnado e desencarnado, essa família ainda pensou eu que ele esteja perguntando isso, ainda é essa célula dessa sociedade? Então, o que a gente precisaria lembrar é que na Terra existe o laço sanguíneo. Ninguém consegue encarnar na Terra se não for dentro de uma família. Né? Se não duas pessoas não juntarem e trazer, a pessoa vai encarnar. E a partir daí, se a pessoa vai continuar naquela família que biologicamente deu a chance daquele espírito nascer, ou não, a pessoa pode... a criança pode ir para uma adoção, a criança pode ir parar com algum outro parente, ou até alguma pessoa desconhecida, mas aquele espírito veio para a Terra, reencarnou. Então, na Terra, o termo família é sempre lembrado com o laço sanguíneo. A gente é até educado muitas vezes, que, sei lá, digamos que a gente tenha um primo distante, a gente é lembrar que a gente tem que amar aquele primo porque ele é família. Né? Então, o primeiro núcleo social que nós temos é a família. Né? As primeiras pessoas que a gente convive quando está crescendo, que a gente tem
aquela vivência diária. Então, nossa primeira experiência social é dentro de casa, é uma família. Isso é um pouco diferente quando a gente sai dessa condição da conexão consanguínea, que é no plano espiritual. No plano espiritual, nossa conexão, nossa afinidade, nossa relação com outros espíritos vão muito além do que a última encarnação e o laço sanguíneo que existia. A gente sabe, pela literatura espírita, que esses laços continuam muito fortes. É muito comum a gente ver espíritos muito endurecidos, que eles acabam tendo o coração tocado quando aquela que foi a mãe dele na última encarnação se propõe a comunicar com ele. Né? Então, essa conexão que foi criada consanguineamente na Terra, ou às vezes fortalecida na última encarnação, essa é levada também para a espiritualidade. Mas no que a gente volta para a espiritualidade, e aos poucos o véu do esquecimento vai se dissolvendo, a gente vai podendo reconectar com as outras experiências que tivemos, a gente vê que o nosso núcleo familiar é muito maior do que aquele que foi restrito ao sangue naquela época. Pode ter sido parentes que foram nossos em outras encarnações, e nessa encarnação pode ter sido nossos mentores, né? Então, a célula social é muito além do que o que, como encarnado, a gente coloca como família, que sempre vai envolver aquele laço sanguíneo, mas que é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa desenvolver e, quando voltar para a nossa casa espiritual, ter resolvido problemas e ter aumentado mais ainda a afetividade por aqueles que a gente já tinha até antes de encarnar. Maravilha, estou aqui. Eu adorei quando você falou de Santo Agostinho, relembrou o capítulo 14, e tem aqui, porque eu vou fazer uma outra pergunta, porque aqui, amiga, vocês são danados, o tema aqui está palpitando pergunta, eu estou ficando meio maluco, tanta pergunta, né? Mas aí, ó, a Daniel, fico feliz de ver eu falando do Espiritismo, sua prima Loli, né? Muito bem. Mas, Tânia, eu não vou, como está com muitas perguntas, e Daniel respondeu muito bem, eu vou passar aqui para o Daniel, não, o André, eu vou passar para o Daniel uma outra pergunta que chegou aqui, certo? E passo para você, se for possível, uma outra que está aqui no Facebook. Tânia, quando não é um jardim florido, a família, como fazer para resolver essa questão? Lúcia, a Cidade da Esperança. Se eu não me falha a memória, na leitura que você fez, falava em jardim florido, não é isso? No texto de Emmanuel, do Emmanuel com Chico, do livro, né? E aí, amigo, quando não é um jardim florido? Qual é a água que eu rego, meu amigo? Geralmente o jardim não é tão florido assim, né? Ele pode ser até aparentemente florido. Mas fazendo um gancho com o que o André falou, né? Da família sendo a sua célula principal, como foi a pergunta anterior, né? A família, seja material na Terra ou a espiritual, ela é um propulsor da nossa evolução, né? Então isso é muito importante. Aqui, como as primeiras relações sociais, aquele que você tem que começar a destrinchar, e na família espiritual, pela a nossa a simpatia que existe, são aqueles que nos ajudam constantemente ao longo dessa jornada eterna que a gente tem, né? Então, bom, a pergunta, como fazer quando a família não é florida? Bom, desculpe dizer, mas a família nunca é totalmente florida, né? A gente, graças a Deus, a gente vem também, não somente num mar de espinhos, mas a gente vem com pessoas amigas e simpáticas para nos ajudar nessa jornada, a não ser que você seja o ser mais evoluído daquela família, que pelo menos não se diz respeito a mim. Mas esse é o nosso maior razão, né, de vir nessa família, é exatamente aprender a lidar. Então, assim, o que fazer? Obviamente, o que a gente tem que tentar fazer, o que a gente consegue fazer são coisas distintas, mas a gente tem que ter a intenção e a boa vontade de tentar lidar com a situação da melhor forma possível, digamos assim. Muitas vezes, acho que nas relações, a gente sempre acha que a culpa é do outro, né? Mas é o meu primo, o meu irmão, o meu pai, aquele. E a gente esquece de se olhar para dentro e para ver dentro dessa relação e desse relacionamento,
O quão culpa eu tenho para gerar as reações que essa pessoa tem, né? Então, acho que o processo do autoconhecimento e da introspecção é uma coisa muito importante para você resolver as relações dentro da sua família, para que você possa se resignar e ver qual é o que você adiciona de negativo nesse relacionamento. Então, se você consegue, de certa forma, diminuir, amenizar esse seu lado, com certeza você melhora esse relacionamento, porque você tira, de certa forma, uma justificativa até desse parente, ente, de lhe ver de uma forma diversa, se você conseguir se comportar de uma forma mais digna, mais calma, né? Porque, na realidade, isso é o que é mais importante em todas as relações, né? A gente manter a calma. E, obviamente, a calma verdadeira, aquela que a gente tem a paz de espírito a todo momento, é uma coisa que a gente só consegue desenvolver ao longo de vários séculos. Mas a gente tem a capacidade de conseguir controlar aquilo, mesmo que momentaneamente. Então, isso é muito importante. Tirar a nossa culpa da dificuldade desse relacionamento, porque a gente não pode mudar o outro, infelizmente. A gente só pode se mudar. Então, se a gente tentar botar isso como responsabilidade nossa, de nos melhorarmos, na esperança de que o relacionamento melhore. Não necessariamente isso vai acontecer, mas pelo menos você fez sua parte, e com isso, acho que a consciência fica mais tranquila. E na expectativa de que o ente querido também faça parte dele, né? Mas realmente solução absoluta não existe, porque somos uma família, somos um grupo, temos que trabalhar em grupo, todo mundo tem que fazer a sua parte. Maravilha, meu amigo, que coisa bonita. O pessoal está emocionado aqui. Agora, Tânia, eu sou seu amigo. Eu peguei a Rose, que foi uma pergunta fantástica, já tenho uma aqui, mas a Marília, ela colocou algo aqui que eu achei tão bonito, eu nunca ouvi ninguém falando assim. Marília, parabéns a você. Ela assim, a dor é um pão substancioso, eu senti saboroso dos sofrimentos depuradores. Então, isso tem muito a ver com a família, né? Porque sendo esse pão substancioso, saboroso, esses sofrimentos são depuradores. Não é assim, mais ou menos, que funciona a nossa família? Ou eu estou longe da verdade, minha amiga Tânia? Comentando aí a fala da Marília. Não, é isso mesmo. Obrigada, Marília. É verdade, a gente tem sempre a oportunidade, né, de aprender com aqueles que convivem conosco, né? Então, quando nós estávamos falando sobre não ser tão florido, ou a dor, né? Nós não podemos deixar de lembrar, e todos aqui estamos falando isso, do lado positivo, né? Do apoio, do amor, porque a misericórdia divina é inacreditável. Nós sempre temos aqui esse equilíbrio, porque não é nem sempre dor, né? Então, naqueles momentos que nós estamos mais fortalecidos pela família, acho que é que dá essa substância, né? Esse pão gostoso, que na hora que vem a dor, a gente tem condições de suportar e de nos fortalecer uns com os outros. Aqui no próprio texto do Emmanuel, né? Ele fala ali como que nós podemos fazer, né? Ele fala, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar. Quer dizer, nós vamos assim, através desse conjunto, né? Sem ser vítima, sem achar que tudo é contra nós, né? O Daniel até comentou, né? Não é assim, o outro sempre que está errado. No momento em que nós vemos tudo à nossa volta com a compreensão espírita, né? Com a compreensão de que nós estamos sempre num processo evolutivo, que aquele meu filho, minha filha, que está nesse momento sendo mais difícil para mim, que está me trazendo assim, me fazendo pensar, refletir, crescer, não está fazendo contra mim, né? É um espírito também.
é um espírito em aprendizado. Quando nós começamos a olhar para todos à nossa volta, nessa mesma condição que nós estamos, de espíritos ainda imperfeitos, em evolução, nós vamos nos fortalecendo e nos sentindo mais capazes de enfrentar essas dificuldades. Então não fica tão difícil. Fica assim, naquela hora, pode até doer, dar um cutucão na gente, mas nos faz ter a certeza de que nós estamos com o apoio, não só dos encarnados. Porque, às vezes, se nós estamos nos sentindo sós na família, nós temos que nos lembrar que os nossos mentores, os espíritos familiares, né? Nós falamos da família espiritual, aqueles que na espiritualidade estão torcendo para nós, estão nos inspirando, eles estão ali também com a gente. Então não é só sofrimento, não é só dor, muito pelo contrário, é muito mais essa alegria se nós conseguirmos enxergar esse lado benéfico da reencarnação e da família e dos amigos, que também são nossa família escolhida, não é? Então é isso, Tavares. Eu quero deixar, agora eu tenho algumas perguntas aqui, mas vamos dar um tempo aqui. Eu queria deixar a palavra livre para que vocês, lógico que vocês tiveram um roteiro, eu queria que vocês fizessem, porque foram tantas perguntas aqui que eu digo, vou fazer logo, mas eu tenho certeza que vocês devem ter algum roteiro e eu vou deixar aí facultar a palavra para que vocês possam trabalhar e daqui a pouco a gente coloca mais perguntas. Pode ser assim? Tudo bem. Aí vamos começar por quem? Quem é que gostaria de trazer alguma coisa com relação a tudo isso que foi colocado, as perguntas, o pão substancioso, né? A Rose, as perguntas que foram feitas. Vamos lá, André? Vamos. Então, você separa que eu sempre começo a minha fala com então, né? É um jeito comum de conectar o pensamento com a fala, né? É onde a coisa começa. Um trecho que eu gosto, uma parte que eu gosto muito de explorar quando a gente está falando sobre esse tema da família e dos desafios, eu gosto de trazer muito para o presente, né? E nós temos, no momento, uma oportunidade de reavaliação se nós realmente estamos cumprindo o que tínhamos planejado quando aceitamos a tarefa de receber alguns espíritos e quando aceitaram a tarefa de nos receber como espíritos dessa encarnação. E por que eu estou dizendo que nesse momento nós temos essa chance de reavaliação? Desde março de 2020 para cá, o mundo mudou. O ano de 2020 vai entrar nos livros de história. Vamos olhar para trás e vamos lembrar tudo o que aconteceu desde março, desde quando foi declarada uma pandemia e como parte da ideia de tentar diminuir e deixar um pouco mais devagar a forma que o vírus está sendo espalhado, pediu que as pessoas ficassem em casa. Então, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa faz, muitas pessoas passaram a ficar em casa e trabalhar de casa. Muitas escolas fecharam e várias não reabriram ainda. Então, as crianças têm passado muito mais tempo com os pais. E mesmo que a gente tente fazer a educação à distância, a escola online, não é algo que dá para deixar 100% na mão de absolutamente todas as crianças. Várias não têm nem idade, outras não têm nem tecnologia, e outras simplesmente não têm como fazer isso, né? Então, esse momento que nós estamos passando é um momento de prova muito grande para a gente reavaliar de que forma nós estamos realmente lidando com esses espíritos que nessa encarnação compartilham com a gente os laços de sangue a ponto de estarmos sob o mesmo teto. Anteriormente à pandemia, o tempo que se passava junto era menor, porque o tempo era compartilhado com outras coisas. As crianças iam para a escola, né? Os pais
se tinham algum trabalho fora de casa, iam para fora de casa, né? Muitas pessoas que tinham, digamos, esse modo comum de vida, tiveram que mudar radicalmente para passar 24 horas juntos sobre o mesmo teto. Aí que a prova vem. A gente lê aqui, né, os laços de sangue não necessariamente significam laços de amor. Não necessariamente sempre significam laços de simpatia um com o outro. Aí agora a gente está sendo testado. E como que a gente está avaliando isso? De que maneira nós estamos passando nessa prova? Porque se nos foi dada essa prova, é porque nós precisávamos, o nosso planeta precisava dessa mudança, e nós, como habitantes desse planeta, com a chance que tivemos da reencarnação, estamos tendo agora a imensa oportunidade de poder olhar à nossa volta e ver esses espíritos que estão compartilhando a nossa chance de encarnação. E se esses espíritos estão trazendo problemas para a gente, ou se nós estamos trazendo problemas para eles, a gente vai ter que sim resolver, parar, olhar e resolver tudo isso. Porque faz parte da nossa prova também. Então, quando você, Tavares, nos deu a chance agora de abrir o tema, esse é um tema que eu queria trazer também, né? E eu queria até convidar meus amigos e colegas, tanto a Tânia quanto o Daniel, para poder compartilhar isso. Porque, vamos lembrar, nós somos brasileiros que moramos no exterior. E moramos longe o suficiente que não dá para a gente pegar o carro e ir visitar a minha mãe. Então, eu tenho que acreditar no que ela está me falando. Às vezes, os parentes querem poupar a gente de algumas dificuldades, não vão dar... Né? Olha a minha mãe aí, né? Que me deu o feliz nome de André Luiz, quando eu nasci. Ótima escolha. Obrigado, mãe. Né? Então, a gente ainda tem esse fator a mais, de como é que a gente lida com a família próxima, que, digamos, aqueles estão dentro da nossa casa, mas também, nesse afastamento, como é que a gente está fazendo com a nossa família que está lá tão longe, né? Eu nunca tive tanta vontade de poder entrar num avião e visitar minha família lá no Brasil. No momento não pode, ou não é adequado fazer uma coisa dessas. As coisas estão encaminhando, melhorando, existem providências melhores, mas em março o que chegou foi ninguém mais entra num avião. Como é que a gente faz isso? E agora? E agora, como é que a gente faz isso, né? Então, muitas dessas coisas foram trazidas novas para a gente. E nós temos essa bênção, dessa oportunidade de poder reavaliar tudo isso, todos esses sentimentos que nos trouxeram agora, né? Então, eu passo agora para a Tânia e para o Daniel, caso eles queiram comentar nessa linha, ou até já levar para alguma outra. Muito bem, Daniel. Você e depois a Tânia para finalizar. Tá bom. Eu acho que o ponto do André é importante. Eu acho que traz a gente para a primeira pergunta que foi feita, né? Eu acho que a gente está numa fase de volta ao básico da vida, né? Eu acho que essa pandemia é uma oportunidade da gente realmente ter que focar naquilo que é realmente fundamental para o nosso progresso. Como a gente está recluso, preso, sem poder sair, então, quer dizer, os nossos bens materiais, as nossas vontades de viajar e de esbanjar, né, que faz parte da sociedade que a gente vive hoje em dia, foi polida e nós temos que ficar reclusos. Então, a gente tem que deixar de lado o mundo externo e focar no mundo interno, no mundo da família, no mundo das nossas prioridades, para a gente ver como a perspectiva da vida muda dependendo da situação em que a gente se está. Então, acho que essa é a maior prova de o quão importante o núcleo familiar é para a nossa evolução. E isso a gente foi empurrado, obrigado a se fechar de novo e ter que lidar com isso. E, de certa forma, deixando de lado as coisas que nos atrapalham no dia a dia da gente realmente ver qual é o nosso objetivo final, né, e pelas razões pelas quais a gente está aqui. Então, isso, sem dúvida, é muito importante. A capacidade de nós lidarmos com nossos entes imediatos, como o André bem falou, queridos ou não,
é fundamental, e eu acho que esse momento está provando isso mais do que nunca. Maravilha, minha amiga Tânia. E aí, o que é que você vai trazer de bom para a gente, por favor? Uma das coisas que veio à mente durante o André e o Daniel falando sobre esse momento foi gratidão, não é? E nós temos, sim, muitas bênçãos para a gente poder sentir no coração essa gratidão. E lembrar que esse é um momento, sim, da nossa avaliação, reavaliação das nossas vidas, mas também lembrar do que nós estamos ou podemos fazer em relação à nossa família universal, né? A todos os outros. Nós falamos dos entes queridos, os mais próximos, a convivência, eles já falaram super bem, mas em relação àqueles que estão em casa com pessoas violentas, né? Com situações de necessidade material, passando fome, perderam o trabalho. Então, acho que é um lembrete para nós que quando nós falamos em redenção espiritual, é algo amplo como ser humano, né? Então, fazer essa avaliação em relação ao que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer, que vai além do nosso núcleo familiar, seja daqui ou os nossos queridos que estão no Brasil, mas também através das oportunidades que nós temos de ajudar, seja materialmente, seja um trabalho que a gente tem feito aqui, que é um trabalho nós chamamos de ligação fraterna, que é lembrar, tem muita gente sozinha, tem muita gente que não está com ninguém para nem brigar, né? Nem para aquele jardim não está florido, porque está um jardim, uma flor só, né? Agora, então, nós de ligar, de perguntar, de mandar uma mensagem, um WhatsApp, quantas vezes nós passamos tempo com bobagem, né? E será que nós estamos aproveitando essa pandemia para lembrar daqueles que são nossos irmãos nessa família como criação divina e estamos procurando trocar uma ideia? Como é que você está? Né? Simplesmente isso. Então, era isso que eu gostaria de trazer para nós, esse lembrete, que nós temos sim a responsabilidade, não só como espíritas, como irmãos, como todos nós somos a criação de Deus. Então, todos nós precisamos uns dos outros, que sejamos esse esteio, né? Para que a dor seja diminuída, ou pelo menos aliviada nesse período. Muito bem. Tânia, chegou uma pergunta que traz o seu nome, por isso que eu vou passar primeiro para você, porque a pessoa perguntou, né, colocando o seu nome, mas lógico que os outros também vão poder responder, que eu acho que é uma pergunta bastante interessante. Claro. Tânia, a redenção familiar será a base para a regeneração do planeta? Por que meios isso pode acontecer? Sérgio de Pium, é um cadeira cativa aqui da nossa rádio. Olá, Sérgio, obrigada pela pergunta. Bom, nós estamos nesta transição, né? Estamos nessa, parece que está efervescendo, né? Está tudo muito claro para nós de que esse é o momento que não dá mais para a gente perder essas oportunidades. Então, no momento em que nós estamos vivendo, Tavares, se você puder trazer de volta a pergunta para mim, gostaria de ver com mais detalhes novamente, né? A base para a regeneração. Quer dizer, a redenção dentro da família, né? Justamente é esse crescimento que nós estamos sempre aconteceu, Sérgio. A família é sempre essa base para a gente. Então, nós vamos sim, estamos nessa transição e temos que aproveitar dentro da família, fora da família, dentro de nós mesmos, buscando quando a gente fala em autoconhecimento,
Deixa eu trazer um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes a gente fala e parece tão claro, né? A gente se conhecer não é saber o meu nome, a minha profissão, o centro onde eu moro, não é isso. É a gente realmente conhecer o que nós ainda precisamos trabalhar dentro de nós para chegarmos a ser aquele homem de bem que diz no Evangelho. Quais são os pontos que eu, Tânia, preciso ainda estar trabalhando, me aprimorando, modificando para ser merecedora de participar desse mundo de regeneração. Porque não é só a gente chegar lá, a gente precisa estar pronto para estar lá. Se não estivermos prontos, nós não seremos eleitos no sentido de merecer, de vibrar junto com o planeta. Então, a família, sem dúvida, é a nossa base. Se eu não consigo nem me afinar de alguma maneira, encontrar um equilíbrio dentro da minha família, de 4, 5 gatos pingados, como dizemos, né? Como que eu vou participar desse banquete espiritual num mundo um pouco melhor, um mundo de regeneração? Então, está tudo realmente acontecendo. Já estamos nesse processo já há algum tempo. Espero ter trazido aí o que você estava buscando, Sérgio. Muito bem. André, eu vou passar para você e para o Daniel. Nós já estamos no final do programa e eu agradeço muito as perguntas que foram feitas, porque não vai dar tempo de falar sobre o movimento em Austin. O que é que eu vou propor a eles no outro programa? Então, muito obrigado a vocês que fizeram perguntas, porque aí vai dar oportunidade de voltar com eles num futuro muito breve, porque a gente ia falar sobre o movimento, quem sabe dá. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui agora, para você, André, e o Daniel responder, e a Tânia fazer o fechamento, e vocês também podem falar sobre a pergunta que o Sérgio de Pium fez. Mas é deixa eu ver aqui. Quem é, meu Deus? A Lígia de Ponta Negra. Amiga e amigos, o quarto mandamento está no planeta há quase 5.000 anos. Moisés, Jesus e Espiritismo. Sim, honrar pai e mãe, certo. Será sempre repetido. Será um aviso para honrar pai e mãe e os filhos honrar pai e mãe? Lígia de Ponta Negra. Meu amigo Daniel, vamos começar com você e a gente descamba para Lisboa, para Portugal, para as terras do nosso querido André Luiz. Eu acho que, mais uma vez, como o princípio do honrar pai e mãe é exatamente dar a importância verdadeira ao que a família representa, né? E acho que aí é que vem a grande mensagem que Jesus traz, né? Por mais que nós não necessariamente tenhamos, né, embora a gente obviamente tenha um certo cunho de culpa, digamos assim, aonde a gente nasceu, porque a gente também faz parte dessas decisões em algum nível, essa relação, ela é importante porque ela é importante não só para nós, como para aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, honrar o pai e a mãe é, primeiramente, de um ponto de vista bem simples e objetivo, né? O pai e a mãe foram aqueles, como o André falou lá no início, a gente tem que ter um pai e uma mãe para poder vir nesse mundo, né? Então, quer dizer, a oportunidade de ser gerado, de termos o corpo que temos, o instrumento para a nossa redenção espiritual, pelo nosso crescimento, vem através do pai e da mãe que, em algum momento, optaram e aceitaram esse desafio de que é trazer um novo espírito aqui para a Terra, nesse corpo. Então, sobre esse aspecto, honrar pai e mãe é fundamental, porque sem eles a gente não teria o corpo que tem, sem ter o corpo que tem, a gente não teria a oportunidade que tem de crescer, de trabalhar e de se melhorar. E, voltando mais ao que a Tânia tinha falado, da necessidade da gente aprender a lidar nesse grupo de gatos pingados, né, para que a gente possa extrapolar isso em algum momento para o outro meio. Então, os filhos honrarem o pai, os pais honrarem os filhos, eu acho que estão quase em nível semelhante
embora a responsabilidade dos pais, obviamente, seja sempre maior, porque eles vêm com o intuito de realmente guiar aquele espírito, né? Os filhos podem ser, não devem, mas podem ser mais rebeldes, né? Mas eu acho que a honra é mútua, de todos os lados, porque todos têm obrigações uns com os outros, e é para isso que a gente está aqui, para exatamente aprender a nos relacionar de uma forma melhor e pensando sempre no outro e menos em nós, né? Muito. Agora, eu queria completar o mandamento completo, é honrar pai e mãe, honrar o pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A maioria dos mandamentos nos lembra que a vida verdadeira é a nossa vida espiritual. Então, aqueles que hoje sofrem, quando a gente vai vendo todas as bem-aventuranças do Sermão das Montanhas, a gente sabe que as recompensas duradouras são as recompensas espirituais. Esse mandamento nos traz uma promessa para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor te deu. Já trazendo para a gente que, assim, esse mandamento é tão fundamental que a gente tem que fazer ele agora, né? E a recompensa já vai vir agora, né? Para que Deus nos prolongue os dias. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo intitulado Honrai Pai e Mãe, é o capítulo 14. E eu gostaria de lembrar que o termo é honrar. Então não é apenas amar, traz muito mais do que isso. O que Allan Kardec traz para a gente é que o termo honrar traz um dever ainda maior, que é a piedade filial. Junto ao amor que a gente já sente pelos nossos pais, deve se juntar também respeito, atenção, submissão em condolescência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles de modo ainda mais rigoroso tudo o que a caridade ordena. Lembrando o capítulo seguinte do Evangelho, que fora da caridade não há salvação, a caridade primeira que nós temos a obrigação de ter é com o pai e com a mãe, né? De um modo ainda mais rigoroso a caridade relativamente ao próximo em geral. Então, com isso, eu queria lembrar todos nós que, além de amar nosso pai e nossa mãe como um mandamento, nós temos que honrá-los também. E aí? O que é que a senhora tem mais para falar para a gente? Porque os cabas já secaram e dessecaram. Eu vou te contar, viu? É difícil, né? Só nada, mas olha, isso aí é igual a coração de mãe, igual a família. Sempre cabe mais um, sempre tem mais alguma coisa para a gente falar, né? Sempre, né? Então a gente volta na gratidão, né? Porque tem gente que vai dizer assim, mas puxa vida, né? Meu pai e minha mãe não me deram isso, não me deram aquilo e tal. Quer dizer, há momentos e há situações em que a pessoa pode realmente ter, porque nós, claro, quando penso no meu pai e na minha mãe, né? Eu me sinto assim totalmente feliz e sinto assim que meu coração se enche de amor, porque foi assim que eu tive a felicidade, né, de ter sido gerada e criada e abençoada por esses seres maravilhosos. Agora, a gente sabe das dificuldades de muitas pessoas. É fácil, às vezes, a gente dizer isso quando a gente vem com esse tipo de experiência. Eu lembro uma vez, quando a minha irmã estava dizendo que ela foi fazer um seminário, e ela começou a falar sobre família. E nós, às vezes, nos esquecemos que a palavra família tem, evidente, para mim, para quem teve uma família estruturada, né, mesmo nos moldes, como a gente sabe, da terra, né, é diferente, é essa impressão, a primeira ideia que vem na minha cabeça dessa família, né? Mas há pessoas que a palavra família pode trazer muitas dores, muitos sofrimentos, muitas lembranças difíceis, abandono, rejeição, né? Surras intermináveis, violência. Então, lembrando
que o Evangelho não foi condicional esse mandamento. Não disse assim, olha, honrar caso seu pai e sua mãe tenha sido assim ou daquela outra maneira. Mas é honrar. É pelo menos a gratidão, como disse o André, se eu não consigo ainda desenvolver pelo pai, pela mãe que me deu a vida, ou eu nem sei, às vezes, em alguns momentos, quem foram esses meus pais biológicos, mas eu tenho os meus pais que me criaram, que tiveram papel de pais, ou avós, ou tios. Então, aí é no sentido realmente desse amor, dessa honra, vamos dizer, na gratidão por aqueles que nos deram o que eles puderam nos dar. E, de novo, tudo isso fica muito mais fácil, ou menos difícil, vai? Quando nós pensamos que todos nós somos imortais. Que hoje eu tenho o papel de filha, o papel de mãe, né? Meus filhos, um dia, talvez também tenham o papel de pais, né? De pai e de mãe, mas que esses papéis se modificam com a reencarnação. Aquele que hoje, né, está no papel de meu filho, né? Então, vai ter um outro momento, um outro papel na minha vida, enquanto espírito imortal. Então, que nós tenhamos uma visão muito mais ampla de espiritualidade, que nos facilita perceber os porquês. Né? Então, mesmo que eu não tenha resposta do porquê eu tenho essas dificuldades hoje com uma pessoa na minha família, a gente sabe que tem uma razão de ser, tem uma causa justa, porque nós temos, Deus é justo, tudo tem a sua justiça. Então, um dia nós vamos descobrir os porquês, mas hoje o nosso papel é sim ter no coração a gratidão pela vida. Se é só isso que eu posso agradecer, ou alguém pode agradecer ao pai e à mãe, que seja isso, né? Assim nos diz o Evangelho, sejamos gratos e honremos, cuidemos deles, né? Principalmente nos momentos em que eles fiquem mais frágeis, mais necessitados. Então, a gente deixa sempre essa mensagem de alegria, de esperança, de fé, de confiança, mas não numa forma piegas, não. Numa forma de fortalecimento moral, que a gente mantenha firme com a gente essa certeza de que nós sempre estamos na sustentação desses nossos familiares, de alguns deles, pelo menos, de amigos que são nossa família escolhida, dos nossos mentores, e, enfim, a gente sempre está com essa sustentação para vencer essas barreiras e chegarmos, né, nesse mundo de regeneração, como disse o Sérgio lá, né, para nós, para que a gente tenha essa condição. Então, vamos seguir em frente, em família. Avante, como diz um amigo nosso aqui da Paraíba. Então, nós já estamos no finalzinho do programa. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu queria as considerações finais. Depois eu vou fazer o aviso e a gente volta para fazer a prece. Mas eu fiquei feliz demais com o programa, porque a família tomou toda a conta, a gente ficou sem falar sobre Austin. Então, a gente já pode ver a possibilidade de programar. Fiquei felicíssimo, porque a gente vai ter outra possibilidade de conversar para a gente falar sobre Austin, sobre o movimento aí no Texas, nos Estados Unidos e tudo mais. Também é um objetivo de a gente fazer essas pontes, construindo essas pontes. Então, eu fiquei feliz, porque de um a gente faz dois. Então, sempre que possível, a gente estará por aí, né? Maravilha. O tema foi muito bom, o pessoal ligou, o pessoal participou. Olha, como é importante ainda a família. Que beleza, bem iluminada quando você trouxe essa possibilidade da família e trouxe aí a reboque meu amigo André Luiz e meu amigo Daniel. Falar em André, muito obrigado pela sua participação, as suas considerações finais e um beijo no seu coração, meu querido.
Ok, muito obrigado também pela oportunidade que a gente teve aqui de falar sobre o Espiritismo, falar sobre a família à luz do Espiritismo, com tanta gente. Agradeço a todo mundo que assistiu ao vivo e aqueles que assistiram depois o vídeo, né? Porque vai estar disponível para assistir depois. Agradeço a minha mãe, que mandou essa mensagem tão bonita. Também agradeço a ela que me aceitou nessa encarnação como filho dela também. Então muito obrigado, pessoal. Muito bem. Aí eu quero só uma coisa, vou perguntar também para o Daniel e para a Tânia. Só aqui para mim e para você, que ninguém escuta, o que é que você gostaria de falar para sua mãe, que só eu e você, e ela não posso ouvir mais ninguém? O que é que você gostaria de falar para ela assim, pouquíssimas palavras? Para mamãe e para papai, né? Para a turma, né? O que é que você gostaria de falar? Que ela não nos escute, por favor, só eu e tu. Você, André. Primeiro, acho que Não, é André, depois é você, é André. Primeiro, então fale, André, para o papai e mamãe. Eu acabei de falar, desculpa, eu achei que eu já tinha acabado a minha parte, né? O que eu gostaria muito sempre de poder falar para minha mãe é assim: olha, mãe, olha o que eu acabei de fazer, porque se eu conseguir fazer isso, foi porque ela me preparou para que eu tivesse condição de fazer seja lá o que for, o progresso que eu fiz, ou o fracasso que eu tive e depois tive a chance de superar. Então, eu agradeço demais que nessa encarnação eu tive a mãe e o pai que eu tive a felicidade de nascer numa família espírita, então eu sou espírita desde antes de encarnar. Né? Já comentei, eu tenho um nome, André Luiz, que minha mãe pôs em homenagem, né, ao autor espiritual, com Z, né, que é a senha. Então, eu realmente, muitas vezes, eu gostaria de virar para minha mãe e falar: olha, mãe, olha isso, estou participando de uma live da Web Rádio lá do Rio Grande do Norte. Então, muito obrigado sempre. Daniel, as suas considerações finais. André Luiz foi por causa de Espírito. Você, Daniel, por causa da Cova dos Leões, lá do Primeiro Testamento. Mas suas considerações finais e, por favor, algo que você gostaria de falar para papai e mamãe, que só eu e você possam ouvir, que ninguém mais saiba. Sem dúvida. E o pior é que foi por causa do Daniel na Cova dos Leões. Coisa engraçada. Bom, infelizmente, para o meu pai e minha mãe, eu não posso falar verbalmente, né, porque os dois já se foram, infelizmente. Então, a todos aqueles que ainda têm oportunidade, não esqueçam de falar, não esqueçam de honrá-los, não esqueçam de mostrar a sua gratidão. E graças a Deus eu posso fazer isso pelo menos toda noite, falando sozinho com eles. Mas para todos também eu queria agradecer a oportunidade, a minha prima querida Loli, que me mandou uma mensagem aí antes, eu não fiz nenhum comentário, mas a gente não se vê há bastante tempo, mas que bom também que você está assistindo, e queria agradecer a todo mundo por estar aqui. Eu acho que, mais uma vez, a importância do tema é fundamental, e vamos nós, se Deus quiser, né, usar isso como um impulso para o nosso progresso, para a nossa melhora e para o nosso autoconhecimento. Muito obrigado. Porque além de honrar pai, mãe e filho, a gente já viu aqui a presença da prima, né? Da prima, que não é só aquele familiar, aquele outro também que não fazem parte diretamente. Como é importante toda essa constelação familiar. Mas suas considerações finais, e fale algo para papai e mamãe, que só eu e você podem ouvir, mais ninguém. O que você gostaria de falar? Bom, meu pai já está na pátria espiritual, né? Mas tenho certeza que nos acompanha, que continua no trabalho, né? Continua ali firme, pertinho de nós, assim, no sentido do amor, né? E minha mãe, eu acredito que ela esteja assistindo a gente, né? Às vezes a dificuldade técnica de escrever no Facebook, mas deve estar assistindo. Mas a gente, como eu disse antes, né, teve a felicidade de ter uma família com muito amor, muita luta, muita busca, né, de crescer, de aprender. Tem uma irmã maravilhosa, querida também, mais nova do que eu, alguns aninhos, Thelma. Então, a gente, e primos, né, a gente cresceu realmente muito próximo à família. Então, isso nos deu, sem dúvida, uma base muito grande,
que às vezes a distância, né, faz com que a gente faz o que pode com os filhos, né, sempre indo ao Brasil quando podemos para estar juntos, né, mas eles tiveram mais dificuldade de ter família tão próxima, mas são muito queridos, meus pais sempre muito próximos, e os primos dos meus filhos. Então, que todos possamos continuar nessa jornada, valorizando a família, esquecendo às vezes as picuinhas, né? Os melindres. Quantas vezes é tão melhor a gente estar feliz, estar bem, do que ter razão. Às vezes nós nos apegamos em pequenas coisas e queremos sempre estar certos, ter a última palavra. E muitos conflitos, muitas desavenças poderiam ser evitadas se a gente tivesse a humildade de deixar passar. Nem tudo vale a pena a gente querer estar certo. Mesmo se a gente está certo, ótimo, né? Tudo bem, não faz diferença. Que possamos valorizar essa oportunidade da vida, né, que os nossos pais nos proporcionaram. E hoje, né, que é um dia que nós estamos com a prevenção, né, lembrando, conscientizando sobre o suicídio, que a vida seja cada vez mais valorizada e que as famílias possam lembrar daqueles familiares que estão sozinhos, que estão pedindo ajuda sem pedir, né? Então, vamos lembrar, vamos pegar o telefone, mesmo que a gente não possa visitá-los, e ver como estão, para que a gente possa minimizar esse número de irmãos que estão tirando a vida, desistindo da vida na Terra, porque a vida continua. Então, é só mais um problema que estão cavando para eles mesmos, né? Então, vamos nos ajudar sempre, né? Então, foi um prazer, muito obrigada a todos pelo carinho, por estarem conosco, dando esse apoio, obrigado pela espiritualidade, né, que sempre está a postos, e a você, Tavares, por ter nos aberto aqui esse momento de trabalho em conjunto aí com vocês. Nós é que agradecemos. Eu sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tão bom assim. Meu amigo, olhe, surpreso e felicíssimo por tudo isso que vocês fizeram por nós aí, diretamente de Austin. E eu quero aqui, eu vou fazer os avisos da rádio, mas eu queria colocar a Beth, agradecer a nossa irmã Beth, a Josse, a Fernanda, né? Chega, Fernanda, vem Fernanda, Joyce, a nossa Fernanda Silveira, a nossa Rose, a Maria Luísa, né? Olha aí, pessoal, deixa eu ver aqui a Rose de novo, aí nós temos aqui a Marília, né, que falou coisas lindas e maravilhosas, a Loli, não é isso, seu Daniel, né, a prima querida. E aí vem Dona Helenice, seu André, olha só, Dona Helenice está emocionada aí com o filhão, a Sônia, a nossa irmã Valéria, certo? Aí, o nosso querido Décio, o homem que constrói pontes para a eternidade, a Natália, né? Aí a Dona Valéria, ó, deixa eu ver, ei, tem mais gente que chegou aqui, chega, deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu só ver. Olha o que ela está dizendo aí, seu André. Você é um danado, fazendo mamãe chorar, acaba, meu amigo. A Beth, né? A Evelyn, né? Todos aí mandando abraço para você. E a Joyce, no finalzinho, ainda tem a Sandra Reis. Então, olha quantos amigos, quantos laços divinos e maravilhosos. Chegando mais gente aqui, a Valéria, Dona Valéria aí, ó, né? Mandando aí, matando a saudade de todo mundo. Então, muito bem, todos esses que participaram, muito obrigado. E nós queremos convidar, porque a nossa web rádio Estação da Luz, ela continua. Hoje, nós tivemos agora à noite, como vocês viram, o pessoal, nossos irmãos do Texas, falando sobre a família como instrumento de redenção espiritual. Um abraço maravilhoso no Daniel, no André, na Tânia, que fizeram esse programa tão familiar, tão gostoso, tão lindo e maravilhoso.
Amanhã de manhã, às 8 horas, nós teremos um programa, o programa Nos Domínios da Mediunidade, que ele vai ao ar, viu, Tânia? Toda segunda e sexta-feira aqui com o nosso irmão Amadeu Ferreira, às 8 horas da manhã. Nas terças-feiras, às 8 horas da manhã, nós temos o programa Construindo Pontes para a Eternidade com o nosso irmão Décio Soares, de São Paulo. E na quarta-feira de manhã, às 8 horas, o nosso irmão Alexandre Santos, que faz aqui de Natal o programa Filosofia, Ciência e Moral. E como a gente vai fazer amanhã uma entrevista com Karen, Regina e João Madeira Neto, a Karen está na Austrália, e o João Madeira, que é o esposo dela, que também mora na Austrália, mas está aqui em Santa Catarina. E ela faz parte lá do movimento espírita australiano. Então, ela vai falar sobre o tema Ir e Pregai pelo Mundo e o movimento espírita na Austrália e na Oceania. Aqui será sexta-feira, dia 11, às 8 horas da manhã, e lá na Austrália vai ser a mesma sexta-feira, dia 11, só que quase 10 horas da noite, 21 horas, que são 13 horas de diferença, né? Então, amanhã de manhã, amanhã à noite, no horário das 19 horas, nós teremos o programa Estação da Luz, com o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre o livro do Chico Xavier e o Emmanuel, A Caminho da Luz, a partir do capítulo 21, porque eles já estudamos juntos até o capítulo 20. Isso na sexta-feira. No sábado à tarde, nós teremos um programa todo especial a partir das 14 horas, porque sábado à tarde, dia 12/9, de 20, faz aniversário de vida, de encarne da nossa querida Alta de Souza, nossa Altinha, que inclusive é aqui de Macaé. O programa seria hoje, mas houve um problema na rádio, e nós transferimos para justamente o dia do seu aniversário de nascimento, ou de reencarnação, última reencarnação, a Alta de Souza, que tem como tema Alta de Souza, Poesia do Amor, e o livro Horto, que foi o único livro que ela publicou, o livro de poesia, e que faz hoje parte do movimento espírita brasileiro. E no sábado à noite, nós teremos, direto de Campina Grande, aqui na Paraíba, aqui pertinho da gente, da União Fraternal Espírita de Campina Grande, o tema Música e Arte, da Família para o Mundo, com o grupo musical espírita Receita de Paz, que é formado pelo Rocha, que é o pai, pela Lúcia, que é a mãe, e pela Lisandra, que é a filha. Inclusive, eles participam conosco lá da confecção da pomada do Vovô Pedro, lá em João Pessoa, no Centro Espírito Consolador, há mais de 20 anos, a pomadinha Vovô Pedro, que a gente tem o prazer de participar. E no domingo, fechando a programação à noite, a partir das 19 horas, nós teremos como tema a neurobiologia do amor, a virtude essencial. Uma pergunta: quem vai defender esse tema é o nosso irmão Sérgio Tissem, o filho mais querido do nosso querido Francisco Tissem. Estamos aqui fechando a nossa programação dessa semana, domingo, e já na segunda-feira já temos aí, na segunda-feira vamos para a Nova Zelândia, na terça-feira vamos para o Uruguai, na quarta vamos ficar aqui no Brasil e vamos continuar no Brasil fazendo o programa. Vamos dar uma viajada primeiro e depois a gente fala mais dessas nossas atividades enquanto a Web Rádio Estação da Luz. Eu quero voltar aqui para abrir para todo mundo, agradecendo a você. Tavares? Oi, Tavares, você colocou você mesmo no mudo. Tudo. A gente não te ouve mais. Então desculpa. Agora voltou. Então vamos lá. Eu não vou repetir não, mas repassou aí, todo mundo viu. É a emoção da família. Então vamos fazer a prece de encerramento e de agradecimento. Então, quem é que faz a prece? Eu vou fazer, então, vou encerrar para nós. Depois desses momentos de trabalho, de estudos, de amizade, nós agradecemos ao Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores, que possamos levar em nossos corações essa mensagem de amor sobre a família, as nossas responsabilidades e também as oportunidades que temos de crescer sempre. Obrigada, Jesus,
por mais este momento e que continuemos todos juntos no teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Paz e saúde com Jesus de Nazaré. E a gente volta a se encontrar daqui mais ou menos um mês para a gente falar sobre o movimento espírita de Austin. É dessa vez de fala, né, pelos cotovelos. Mas muito obrigado, André, Daniel, Tânia. Que a paz e o amor de Jesus esteja no coração de todos. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz. Que a paz do Cristo possa continuar reinando entre todos nós. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.